Olá a todos, eu sou a jornalista e advogada Sandra Miranda e estou tendo aqui a honra de receber o Dr. Laurez Moreira, advogado, um político com uma longa carreira no Tocantins, já com 43 anos de política no Tocantins. Por sinal, é o único político que teve mandato quando a região era Goiás e continua tendo mandato quando hoje é o Tocantins, desde quando o Tocantins foi criado. E atualmente ele é o vice-governador do estado e é pré-candidato a governador. Eu começo perguntando, doutor Laurez Moreira, por que o senhor é pré-candidato a governador? Eu faço política por vocação. Desde criança foi atividade que eu sempre gostei. Eu comecei a fazer política dentro da universidade. Fui líder estudantil, fui presidente do diretório acadêmico em Uberaba, onde eu fiz a faculdade de Direito. Desde muito cedo eu sonhei um dia governar o estado de Tocantins. Então isso não é um projeto que vem de um dia para outro, este ano, que eu resolvi agora. Então eu já entrei na política falando, eu vou preparar para ser um grande governador do estado de Tocantins. Por onde eu passei, sempre eu procurei fazer um trabalho anterior, para quando eu assumi o cargo, realmente deixar um bom legado. Foi isso que eu fiz quando prefeito de Gurupi, foi isso que eu fiz por onde eu passei do estado. Eu tenho o prazer de dizer que eu construí o primeiro prédio de Câmara Municipal do município do Aré quando fui presidente da Câmara. O Vanderlei Barbosa foi afastado em 3 de setembro de 2025 e, consequentemente, o doutor Laurez Moreira, como vice, assumiu. Como é que o senhor avalia a sua passagem nos 3 meses que o senhor ficou à frente do comando Olha, executivo? 3 meses à frente do governo, geralmente 3 meses é o período de transição. É quando você é eleito governador, a lei já prevê isso, você tem 3 meses para montar uma equipe e receber o governo. E quem está no governo monta a equipe para passar as informações que quem vai governar precisa ter. Eu não tive isso, até porque foi imposição da justiça, eu subi. Mas eu considero que foi muito bom para enriquecimento meu e conhecimento da máquina do Estado. E durante esses 3 meses, mesmo não tendo tempo para planejar e nada, nós fizemos muita coisa boa para o Estado. Como o plano de carga e salário do servidor que estava parado, a prorrogação do concurso da educação, que eu sou um defensor do concurso, acho que é o melhor caminho para escolher quem vai servir ao Estado, quem vai trabalhar para o Estado. Fizemos o pagamento do Tocando em Frente, que foi feito no governo Mauro Carles, o Vanderlei aí, ainda tinha quase 40 prefeitos sem receber, eu paguei todos. Nós colocamos para andar o projeto de Gurupi, porque já tinha sido licitado do hospital, mas estava parado, eu dei a ordem de serviço para que concluísse o projeto e deu prazo até fevereiro. Então, assim, foram várias medidas que eu tomei que deu para o povo ver a seriedade que eu trato com o dinheiro público. O senhor considera que o senhor causou alguma polêmica durante a sua interinidade no cargo de governador Tocantins? Como, por exemplo, um episódio que foram demitidos algumas pessoas? Olha, Por favor, explique. a verdade é que o Vanderlei saiu do governo, mas continuou manipulando algumas informações algumas fontes aí. Então, mas a verdade, ele demitiu muito mais do que eu demiti naquela época. E foram exonerados, o secretário da Educação levantou que tinha um número de pessoas que estava fora do módulo da escola, das escolas. Então não podia continuar na visão dele, e houve o que é natural. Ninguém governa mantendo toda a estrutura anterior. Mas você tem ideia, ele exonerou já muito mais depois que retornou do que eu exonerei na época. Então, foi um número relativamente pequeno. Então, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. A família Abreu, Cátia Abreu, Irajá Abreu, todos os Abreus enfrentam um desgaste profundo no Tocantins de imagem. Tanto é que a ex-senadora Cátia Abreu não conseguiu mais ser eleita. Nem quando ela disputou para o governo em 2018 e nem quando ela disputou a reeleição em 2022. E hoje o senhor tem uma proximidade com eles durante a sua pré-candidatura. Inclusive, Irajá Abreu é um dos candidatos a senador na sua chapa majoritária.
ele concorre à reeleição. Também com Paulo Mourão, do PT, ocupando a outra vaga, a segunda vaga de senador, o senhor considera que o palanque do presidente Lula no Tocantins será o seu? Não tem dúvida disso. O que fez eu fazer essa composição com o presidente Lula primeiro, o trabalho que ele tem prestado do Estado. Ninguém pode negar que a importância da Ferrovia Norte-Sul que ele concluiu, a importância dos projetos de irrigação, tipo o Mundel Alves, que foi inaugurado no governo dele, e eu fiz boas parcerias quando fui prefeito de Gurupi. Para você ter ideia, na área de habitação, eu fiz 2.549 casas em Gurupi. Você sabe quantas casas o atual governador fez no Estado, iniciada no governo dele, terminada nenhuma. Então eu quero fazer um projeto arrojado de moradia, porque é muito difícil, Sandra, para quem ganha o salário mínimo, ou dois ou três, construir a sua casa. E eu entendo que o Estado tem que ajudar. E eu sou muito sensível a isso. Eu, no governo, com a parceria com o antigo governo Lula, construí essa quantidade de casas, 2.549, em um município só. Você imagina eu governando esse Estado. Eu quero construir casa em todos os municípios do Estado de Tocantins, a capital, acabar com o déficit habitacional do nosso Estado. Até porque a construção civil ela cria emprego, ela cria oportunidade, ela movimenta a economia do Estado. Como que está o planejamento estratégico da sua campanha? O senhor acredita que tem chance de vitória ou de levar a eleição para o segundo turno? Eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa eleição será uma eleição vitoriosa, nossa campanha, porque nós temos o melhor projeto do Estado. Ninguém se preparou tanto para ser governador desse Estado como eu. Eu passei a vida inteira me preparando para isso, com um objetivo. Eu não sou aquele candidato que diz a hora que vai para o norte, depois vai para o sul, ou que diz que é candidato a um cargo, do outro dia é outro. Eu não tenho. É um projeto bem construído. Quem foi deputado estadual comigo sabe que naquela época na Assembleia eu já falava que meu objetivo era chegar ao governo do Estado. Então todos os passos que eu fiz foi no sentido de me preparar para isso. Eu sou um político que sei como funciona a Câmara Municipal, que eu já fui vereador. Eu sei como funciona a Prefeitura, que eu já fui prefeito. Eu sei como funciona a Assembleia Legislativa, que eu tive 3 mandatos de deputado estadual. Eu sei como funciona o Executivo Estadual, porque eu fui secretário de Estado de Siqueira Campos. Sei como funciona em Brasília, que eu fui deputado federal. Então, assim, eu passei a vida inteira preparando para isso. E o desafio, são poucos políticos no Brasil, que eu não sei nem se tem, com 43 anos de vida pública, que nunca teve na sua vida nada que desabonasse a sua conduta. Então, isso me dá muito orgulho e a certeza de que alguém só faz uma coisa bem feita se gostar do que faz e se estiver preparado para isso. Então, me preparei e gosto do que faço. O senhor poderia resumir quais são os principais problemas do Tocantins atualmente e como o senhor, se for eleito governador, vai enfrentá-los? Olha, para mim o principal problema hoje do Tocantins é a falta de planejamento e seriedade na aplicação dos recursos públicos. Então, o Estado que não faz os investimentos que precisam ser feitos na educação, na saúde, na infraestrutura do Estado. Sandra, eu vou te contar um exemplo aqui. Justifica um Estado com a população pobre igual o Estado de Tocantins, você não tem um programa habitacional? Justifica o Tocantins ter 40 anos aqui próximo do Nordeste, que tem um mercado consumidor com mais de 50 mil habitantes, e você não ter feito a ligação de Palmas com o Nordeste brasileiro? Quem produz ali em Santa Teresa, nessa região, tem que vir para Palmas e para Belém, Brasília, levar seu produto para Araguaína, para depois levar para o Nordeste. Eu, sendo governador, são 3 rodovias que eu vou fazer no primeiro ano de governo. Uma é a 235, que é a rodovia federal, vou fazer trabalho junto com o governo federal para fazer ela, que liga Pedro Afonso a Alto Parnaíba do Piauí, a Santa Filomena, que para mim é uma rodovia importante. A outra é a ligação de Palmas com Lizarda e ao Nordeste brasileiro. E a outra é a ligação de Palmas a Mateiros. Quando você fizer isso, você vai trazer o mercado consumidor de mais de 50 milhões de habitantes para dentro do Tocantins e vai fortalecer o turismo na região do Jalapão. Então vejo que são rodovias fundamentais que nós temos que construir dentro do menor tempo possível. Nós temos que fazer a travessia da ilha, nós temos que aproveitar o potencial turístico do Estado. O Estado tem um potencial turístico enorme. Nós temos a maior ilha fluvial do mundo,
Poderia ser construído ali um centro de eventos, onde o índio mostrasse a sua cultura, a sua dança, o seu artesanato, a culinária, fosse um guia turístico para a pesca naqueles lagos maravilhosos que tem. Nós temos encontro das águas do Araguaia com Tocantins, que o Amazonas é um belo exemplo de aproveitamento disso com o turismo, enquanto as águas do Rio D com Solimões nós não aproveitamos. Temos as belezas do Jalapão, da Serra Dourada. Agora você vai, das Serras Gerais, você vai no Jalapão, só tem o que a natureza deixou, as cidades são desorganizadas. Quer dizer, o que custa o governo do Estado organizar aquelas cidades, fazer paisagismo, fazer as pracinhas agradáveis, fazer com que as pessoas visitem a natureza, o que a natureza deixou, mas à noite chega em sua casa, tem um lugar agradável para ir. E fortalecer a cultura nossa, os artistas locais, é isso que eu sonho. Tocantins, com a saúde que realmente funciona. Hoje é muito desagradável para um pai de família que, por exemplo, tem que fazer hemodiálise e mora no sudeste do estado. Ele tem que vir para Palmas, andar aí às vezes até 400 quilômetros, e chega aqui, não tem condição de atender ele ainda, fica nas filas, sofrendo. Então nós temos que mudar isso, descentralizar a saúde, organizar a saúde em todos os polos do estado. Nós só temos hoje hospitais com alta complexidade nas três maiores cidades, são Gurupi, Araguaína e Palmas. E assim mesmo, com muita carência, não atende bem. Eu quero fortalecer os polos de saúde. Eu quero fortalecer na região sudeste, no Bico do Papagaio, na região de Paraíso, Porto Nacional, em todo o estado, Guaraí, Colinas, as cidades polo, para que a gente tire um volume grande de atendimento do hospital geral de Palmas e passe a atender melhor no interior. Então, a saúde, para mim, vai ser prioridade. Quando eu fui prefeito de Gurupi, eu percebi que a saúde não falta dinheiro, falta gestão. Tanto é que quem ia na UPA de Gurupi preferia ir na UPA do que ir na Unimed quando eu era prefeito, porque sabia que era bem atendido. Eu coloquei a UPA para funcionar, fiz 8 unidades básicas de saúde, reformei todas, fiz 2 CAPs, fiz a primeira clínica da mulher, fiz o centro de reabilitação, construí o centro de especialidade odontológica, então o recurso tem, dá para fazer, o que precisa é seriedade. Então seria prioridade minha cuidar da saúde. Eu sou candidato não é por acaso, não é por desejo pessoal, mas sim por vaidade pessoal, mas sim por vontade de ver transformar esse estado. Eu quero construir a quinta frente, que será a frente da industrialização. Nós vamos industrializar, trazer ciência, tecnologia para desenvolver o estado. Nós temos que transformar a economia do estado de Tocantins. E é fundamental que a gente traga tecnologia, traga desenvolvimento, traga indústria e desenvolva. O Tocantins, nos últimos anos, doutor Laurís Moreira, último praticamente 20 anos aí, que nenhum governador conclui o mandato sem ser interrompido, ou por cassações, ou por afastamentos pelo Superior Tribunal de Justiça por desvios, corrupção. Se o doutor Laurís Moreira foi eleito governador do Tocantins, qual a garantia que o povo tocantinense, traumatizado com tudo isso, terá de que não acontecerá algo semelhante em seu governo? Olha, eu sempre digo que para governar você tem que ter experiência, tem que ter passado, tem que ter história. Por que em Goiás deu certo os governos que tiraram? Porque já chegaram com experiência. Nós tivemos o Iris Rezende, já tinha sido prefeito de Goiânia, já tinha mandado de deputado, Henrique Santilli da mesma forma. Então foram nomes que realmente deu certo, porque tem uma história administrativa. Siqueira Campos administrou sem problema nenhum, terminou o mandato, Moisés Avelino, porque eles já tinham, Moisés Avelino já tinha sido prefeito, já tinha sido deputado federal. Eu, quando era deputado, as pessoas perguntaram, Laurence vai candidatar a governador? Eu falei, não, sou candidato a governador no dia que eu tiver uma experiência no executivo. E te garanto que a passagem pela prefeitura de Gurupi me acrescentou muito, aprendi muito, e eu tenho a convicção de que hoje farei uma grande gestão do Estado, porque já sei como que funciona o executivo para que você tenha um melhor resultado. Então não dá para fazer experiência de governar o Estado, você tem que trazer experiência para dentro. Todas as vezes
que nossa população quis ir na aventura, tipo Collor de Mello, outras pessoas, não deu certo, porque a pessoa não tinha maturidade suficiente para saber da importância que é o mandato do executivo. A vida nossa aqui é muito curta e eu sempre tive a preocupação de deixar um bom legado, a certeza de cumprir o dever, saber que as pessoas tiveram um governante que respeitou cada centavo que entrou do cofre público. Doutor Laurês, o senhor já tem um nome definido para ser o seu candidato a vice-governador, porque a sua chapa já tem os dois pré-candidatos a senador, o atual Irajá Abreu, à reeleição, e Paulo Mourão, do PT. Só falta, então, o nome do vice. O senhor já tem o nome em mente ou ainda está buscando? Olha, eu tenho muita simpatia em ter uma mulher disputando a vice-governadoria do meu lado. Então, estou trabalhando, estou olhando em Palmas, estou com a lupa olhando em Palmas, olhando em Araguaína, do Bico do Papagaio. Eu gostaria muito de ter uma mulher que fosse dessa, ou de Palmas, ou de Araguaína, ou do Bico do Papagaio. Estou conversando, e trabalhando nesse sentido, porque eu tenho certeza que acrescenta muito. Será uma chapa que vai trazer uma mulher para dentro da campanha e vai também ser regionalizada. Então, isso para mim é importante. Quais são os principais líderes do Tocantins que estão apoiando sua pré-candidatura a governador, bem como os partidos que compõem a coligação aí da chapa majoritária? Eu sou uma pessoa que faz política por vocação e por gostar. Eu sempre fiz minhas campanhas junto com o povo. Eu sei que líder político é importante, mas mais importante as pessoas é você ter projeto. Eu, quando candidatei a deputado estadual pela primeira vez, eu não tinha quase líderes me apoiando e graças a Deus tivemos uma boa vitória. Eu não tinha prefeito, eu não tinha vereadores e deu certo o projeto. Então, assim, eu sempre quando eu fui para deputado federal, também quase não tinha prefeitos, e deu certo o projeto. O importante é a mensagem que você leva para o povo. E no Tocantins, é costume, todo mundo sabe, quem está no governo tem os prefeitos apoiando, e o que eu tenho a preocupação é levar projeto, mostrar o que eu vou fazer. É evidente que tem vários líderes importantes nos apoiando, de pessoas que eu tenho orgulho de falar como referências, que estão aí nos ajudando na campanha. Primeiro, os partidos. Nós temos 4 partidos que têm uma boa história. Um é o PSD, que é meu partido. Nós temos o PSB, que é um partido que eu já militei dentro, que tem uma boa história. Nós temos o PDT, também é um partido com bom trabalho prestado. E nós temos o PT, que é o partido do presidente da República. Todos esses partidos têm bons líderes, né? Temos 3 deputados estaduais aí com mandato nos apoiando, temos pré-candidato a deputado. Lá no Araguaína tem o Paulo Cid, lá em Araguaína tem o César, lá em Araguaína tem o Palmeri, são todas pessoas que têm uma boa história política. Tem o Marcos Duarte, tem várias pessoas que nós temos prazer de dizer que estão junto no nosso projeto.